Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando com vocês é a professora Alessandra Matos. O que a gente vai trabalhar hoje? Eu separei alguns exercícios de progressão aritmética e progressão geométrica de alguns vestibulares para a gente poder dar uma retomada nesses dois tópicos, ok? Vem comigo. Primeira coisa, né? O que a gente precisa relembrar? A gente, durante o período, a gente demonstrou algumas fórmulas, né? A gente concluiu algumas fórmulas das duas progressões, da progressão aritmética e da progressão geométrica. Na nossa progressão aritmética, a gente descobriu que a razão, deixa eu pegar o pincel, a razão, vamos só lembrar uma PAzinha bem simplesinha aqui, ó. Tipo esse aqui, ó, 2, 4, 6, 8 e lá vai, ok? O que a gente conseguiu demonstrar e perceber? Que a razão, ó, nesse caso que eu acabei de criar aqui, você vai falar, professor, a razão é 2, ele está andando de 2 em 2. Beleza, como que a gente escreve de uma forma genérica? Você concorda que o termo da frente menos o termo antecessor a ele vai me dar justamente a razão? Então eu posso pegar 6, se eu pegar o antecessor, 4. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. Ou seja, é a razão. Então a gente define a razão como sendo AN menos AN menos 1, ou seja, o seu antecessor. A diferença do termo menos o seu antecessor. Beleza, prof. Se fosse uma PG, olha lá, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 e lá vai. O que a gente conseguiu demonstrar e perceber? A razão aqui, professora, na verdade eu já sei que é 2. Ele está dobrando. Ok. A gente representava por quê? Vamos lembrar de quociente? Porque é justamente dada pela divisão do AN pelo seu antecessor. Aí você descreve, na verdade, a razão da PG. Aí você fala, beleza, professora. Depois, em seguida, a gente começou a tentar descobrir, por exemplo, quem era o, sei lá, o 10º termo da PA e da PG, que eu acabei de criar. Aí a gente chama de termo geral. AN era igual a AK mais a diferença N menos K vezes a razão. Isso na minha PA. Na minha PG, a N era igual a AK vezes, aí, que é a razão, elevado a quê, gente? A N menos K. Aqui é vezes, tá? O pincel ficou ruim. Beleza, prof. Soma dos termos. Às vezes eu queria somar os 10 primeiros termos, os 20 primeiros termos dessa progressão. A gente tinha uma fórmula. SN, na nossa PA, era igual a 1 mais o enésimo termo, vezes o número de termos, tudo sobre 2. Na nossa PG, a gente viu que a gente tinha a soma finita e a soma infinita. A soma finita, vocês concluíram que ficava a 1 vezes, eu ainda brinquei, gente, abre parênteses em cima e embaixo, escreve Q menos 1 em cima e embaixo, e no numerador você pega o Q e eleva a N. Isso é a soma finita. A soma infinita, professora, ela era mais simplesinha, era o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Somente isso. E quando que você usava, né, essa soma? E nós vimos ainda a média dos termos. Lembra que nós vimos na progressão aritmética, quando a gente tinha justamente o que mesmo? Ah, professor, quando a gente tinha 3 termos consecutivos, o que a gente via? Que o termo central, vou botar aqui assim, ó, cadê meu pincel? Aqui, ó. A, B, C. Aí o que ele botava? Opa, o termo central, o B, era justamente a média aritmética dos extremos. Já na minha PG, o que acontecia? Pensando na mesma coisa, ó, 3 termos consecutivos, o B ao quadrado era igual ao produto dos extremos. Beleza? Essas foram as formas que nós vimos, concluir. Tá aqui na tabelinha bonitinha, como a gente já tinha feito. Vem comigo, vou mudar o slide, vamos agora fazer o quê? Vamos tentar aplicar, né, em situações, problemas, esse conhecimento que nós vimos da razão, do termo geral, da soma dos termos, ok? Então, vem comigo, gente. Olha lá, o primeiro exercício que eu proponho para vocês. Eu tenho uma PA onde eu afirmo que a soma do primeiro com o quinto termo dá 26. E afirmo ainda mais que a soma do segundo com o nono termo dá 46. Aí eu pergunto para vocês, qual é a razão dessa PA e qual é a soma dos 9 primeiros termos dessa PA?
Calma aí, professora. Primeira coisa que está me perguntando é a razão. Como que eu posso obter essa razão? Pelo termo geral, vocês concordam que eu posso escrever, por exemplo, ó, A1 mais o meu quinto termo, eu posso escrever ele como sendo o primeiro mais 4 vezes a razão? Todo mundo concorda? Termo geral? Ô, professora, concordo. Isso aqui sendo igual a 26. Então, na real, eu posso escrever aquilo ali como sendo 2A1 mais 4 razões igual a 26. Prof, você sempre fala pra gente que sempre que der para simplificar a equação, que a gente deve simplificar, porque a gente não vai ficar utilizando a calculadora. Exatamente. Então, você tem que A1 mais 2 razões vai dar um total de 13. O que muitos alunos falam em sala? Professora, mas é isso, eu tenho 2 incógnitas, eu não sei nem A1 nem a razão. Concordo. Só que ele te deu outra informação. Ele falou que o A2, vocês concordam que o A2 é a mesma coisa que o A1 mais a razão? Assim como o meu A9, escrevendo no termo geral, é o meu A1 mais 8 vezes a razão. Isso aqui tudo é igual a 46. Professor, então eu sei que 2A1 mais 9 razões dá um total de 46. Pode ser? Tudo bem? Então você tem o que, gente? 2 equações e 2 incógnitas. Aí teve um aluno em sala que falou, professora, eu teria deixado assim, ó, 2A1 mais 4R igual a 26. Aí eu falei, bela sua sacada, inteligente. Por que, gente, que ele pensou em deixar assim? Porque ele tentou fazer pelo método da adição, a resolução desse sistema. Então, olha só que interessante que ele fez. Professora, eu já deixei prontinho. E aí, o que eu faço? Eu subtraio, ó, o método da adição, uma equação da outra. Aqui, prof, fica menos 20. Aqui fica menos 5. Eu zero o meu A1. Aí eu descubro que a razão é nada mais, nada menos que quanto? Que 4. Então, a razão dessa PA vale quanto? 4. Professora, se a razão vale 4, eu posso muito bem já descobrir o valor do A1. Olha lá, o meu A1 mais 2 vezes a razão. 2 vezes 4, 8. Tem que ser igual a quanto, gente? 13. Ah, professora, 13 menos 8, nada mais, nada menos que o meu primeiro termo vale quanto? 5. Mas o que ele te pediu, na verdade, foi a razão e a soma dos 9 primeiros termos. Professora, se eu quiser descobrir, então, o valor do meu A9, olha lá, se eu quiser descobrir o valor do meu A9, só para a gente botar aqui, vou botar aqui do ladinho. Ué, professora, o meu A9, eu posso dizer que é o meu A1 mais 8 razões, certo? Termo geral. Então, o meu A9 é nada mais, nada menos que 5 mais 8 vezes 4. Prof, 4 vezes 8 dá 32. 32 mais 7, ou mais 5 dá 37. Agora me diz uma coisa, por que eu fiz o A9 e por que eu fiz o A1? Porque a gente sabe que a soma dos 9 primeiros termos na minha PA é dada por A1, quem é o meu A1? 5, mais o meu A9, que é quanto? 37, vezes 9 termos, tudo sobre 2. Beleza? Então, quando você faz 5 mais 37, dá 42, vezes 9, tudo sobre 2. Quando eu simplifico isso aqui, ó, eu fico com 21 vezes 9. Ah, professora, quando eu faço 21 vezes 9, eu sei que vai dar quanto? 189. Então, eu tenho o que ele me pediu, a soma dos 9 primeiros termos e a razão desta minha PA. A partir do quê? Da relação que ele deu, né, entre o primeiro e o quinto termo e entre o segundo e o nono termo. Tudo bem? Esse foi o primeiro exercício. Olha o segundo exercício que eu propus. Te dei 2 progressõezinhas ali, uma PA e uma PG. Aí ele fala que a PG é crescente. Tá, professora. Aí ele pede os valores de x e de y. Professora, como é que eu vou descobrir o valor de x e de y se eu não sei nem quem é a razão? Vamos tentar lembrar da propriedade que a gente acabou de anotar. Quando eu tenho uma PA de 3 termos, a gente sabe que o termo central, 8x menos 4, é igual à média aritmética dos termos que estão em volta dele aqui, ó, né? Das extremidades. Ah, beleza, prof. Então, calma aí, ó. O dobro dá 16x menos o dobro de 4,
que é igual a 10x, né? 8 mais 2 mais 4. Traz para cá, professora, 6x é igual a menos, vem para cá mais, 8 e 4, 12. Ah, professor, já achei então que o x vale quanto? 2. A primeira pergunta que ele fez era justamente o valor de x. Achei o valor de x. Calma aí, prof. Se eu sei isso aqui, ó, calma aí, só parar um pouquinho. Agora que a gente encontrou o x, vamos botar aqui, vamos descobrir a nossa PAzinha. Vamos lá. Se é 2, o dobro de 2, 4. 4 mais 4, 8. 2 vezes 8, professora, 16. 16 menos 4, 12. 2 vezes 8, 16. O que você já conclui aqui logo de cara, só para a gente já deixar registrado? Vocês concordam comigo que a razão nessa minha PA, ó, 12 menos 8, 4. Então, a razãozinha da minha PA é 4. Beleza, professora. O que a gente pode ver agora na nossa PG? Ele quer que eu descubra o valor de y. Na minha PG, o valor de y, eu vou usar a mesma coisa, a mesma ideia da propriedade. O meu termo central aqui, ó, ao quadrado, ele tem que ser igual justamente ao produto dos extremos. Concordam comigo aqui? Propriedade da PG? Aí você fala, ô professor, então calma aí, o que a gente tem que fazer aqui agora? Produto notável, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Professora, 2 vezes 6, 12, 12 vezes 9. Quando você faz 12 vezes 9, galerinha, vai dar quanto? 108. 108y. Mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual, ó, lei distributiva, 90y ao quadrado, mais, quando você faz o triplo de 36, vai dar 108 vezes y, 108y. Aí você já percebe que você tem 108y dos dois lados. Calma aí, prof. Então, vamos lá. 90y ao quadrado menos 81 ao quadrado, y ao quadrado vai dar 9y ao quadrado. Que é igual a quanto? 36. Opa. 36 dividido por 9 vai dar quanto? 4. Tira a raiz quadrada de ambos os lados. Quanto deu? O valor de y, mais ou menos 2. Aí você fala, e agora, né? Mais ou menos 2, o que eu faço, professor? Dois valores? Leiam. A sua PG é uma PG o que mesmo? Crescente. Ok? Se ela é uma PG crescente, vamos pensar, se eu colocar o meu y igual a menos 2, olha o que vai acontecer ali. Vai ser menos 6. Aí você faz menos 2, vai ficar, professora, menos 18 mais 6. Aí você fala para mim, vai dar menos 12. Tudo bem? Galera, qual era a característica, na verdade, da nossa PGzinha ser crescente, decrescente? Esse valor aqui, ó, se eu colocar o meu y igual a 2, prof, vai dar 6. 9 vezes 2, 18. 18, professora, quando eu faço mais 6, eu sei que dá 24. Ok? Beleza, se eu fizer agora 30 vezes 2, vai dar 60. Se eu fizer 60 mais 36, professora, vai dar 96. Repara, qual é a razão aqui, galera? 24 dividido por 6, 4. Opa, professora, essa razão aqui, sendo o meu númerozinho maior que zero ali, ó, positivozinho, o que eu posso garantir? Que ela é o quê? Crescente. Beleza? O negativo não permitiria isso. Então, o valor da minha razão é 4, o valor do meu y tem que ser mais 2. Aí ele fala assim, determine, isso foi a letra A, determine na letra B o 10º termo da sua PA. Então, ele quer o meu A10 na minha PA, gente. A minha PA, a gente já sabe que a razão é quanto? 4, e a gente já sabe que o nosso primeiro termo é quanto? 8. Ah, professora, termo geral, A10 é igual ao meu A1 mais 10 menos 1 vezes a razão. Então, o meu A10 é nada mais, nada menos que A1, que é 8, mais 9 vezes, quem é a minha razão? 4. Ué, prof, então 8 mais 4 vezes 9, 36. Quando eu faço 36, professora, e somo com 8, dá quanto? 44. Tudo bem? Tranquilos todos numa boa? Então, o meu A10 é igual a 44. Beleza. Letra C. O que ele pede? A soma dos 6 primeiros termos da PG. Agora, então, vamos lembrar, a soma dos termos da PG vai ser A1, que multiplica, vamos abrir aqui, ó, Q menos 1, elevado a N aqui, sobre Q menos 1, que é a minha razão.
Ah, professor, então meu S6 vai ser... Quem é o meu A1 nessa minha PG? Ah, meu primeiro termo na minha PG, quem é, gente? 6. A razão eu já sei que é 4, ok? Então, elevado a quanto que ele falou? São 6 termos. Menos 1. O que você sabe? Embaixo, 4 menos 1 é quanto? 3. 6 por 3, gente, você já sabe que vai dar 2. Então, eu tenho que calcular quanto que é 4 à sexta. Olha só, ele deu uma dica. Ele está falando que 4 ao cubo vale 64. 4 à sexta, você concorda que é 4 ao cubo ao quadrado? Ah, professor, então, na verdade, é pegar o 64 e elevar ao quadrado. Quando eu faço 64 vezes 64, professor, dá 4.096. Aí eu tenho que tirar uma unidade. Então, eu vou ter, na verdade, o dobro de 4.095. Quando você tira uma unidade e multiplica por 2, você vai ter, então, a soma como sendo quanto? 8.190. Beleza? Essa questãozinha é bem bacana, hein? Bem bacana mesmo. Te pede um pouquinho de cada coisa, da PA e da PG. Para você achar a razão, para você usar o termo geral, para você achar a soma dos termos, tanto da PA quanto da PG. O 3, vem comigo, vai lá. O triângulo retângulo, representado na figura abaixo, apresenta um perímetro igual a 48 e uma área igual a 96. Vamos lá, o que a gente sabe do triângulo retângulo? Lá no 9º ano, quando vocês estavam estudando as características do triângulo retângulo, você lembra? O triângulo retângulo, professor, ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O lado que é oposto a esse ângulo, a gente chama de hipotenusa. E os outros lados a gente chama de quê mesmo? Só para a gente relembrar tudo? Catetos. Beleza. Pode ser cateto 1, cateto 2. A gente sabe que justamente esses dois lados perpendiculares entre si, a gente chamava de quê? Da base do nosso triângulo e da altura do nosso triângulo. Lembram disso? E aí, quando vocês estavam estudando as áreas, você lembra muito bem que a área do nosso triângulo era justamente o produto da base pela altura, tudo sobre 2. Professor, então a gente já pode concluir aqui que x vezes y sobre 2 tem que ser igual à área que ele me deu, que vale quanto? 96. Perfeito. Ok? Ele falou que o perímetro vale 48. Professora, perímetro é a soma de todos os lados da figura. O triângulo tem quantos lados? 3. Então, o perímetro aqui, x mais y mais z, vale quanto? 48. Ótimo, beleza. Tá, professora, mas e aí? Eu tenho um sisteminha com 2 equações e 3 incógnitas, x, y e z. Detalhe importantíssimo. Ele está falando que o x, que o y e z, nesta ordem aqui, formam uma PA. Professora, então calma aí. Então, eu sei que o termo central, ele equivale à média aritmética dos extremos. Perfeito. Então eu posso falar, professora, que 2y é igual a x mais z. Pode falar isso mesmo. Tudo certo até agora, numa boa? Tá, professor, então a gente está construindo, na verdade, a gente está brincando agora com sisteminhas. Exato. Galerinha, eu podia ter deixado assim, já o meu y como sendo x mais z sobre 2, posso. E fazer o quê? Onde tem y, né, na minha equação, eu posso fazer o quê? Substituir. Para ficar em função de quem? De x e z. Então, aqui eu poderia ficar assim, professora, x mais z sobre 2 mais z, isso aqui tem que dar um total de quanto? Que ele falou? 48. Ok? Beleza? Beleza. Vamos tirar o MC? Vai ficar aqui 2x mais z mais 2z. Passa para lá esse 2, o dobro, 96. Prof, então a gente tem que 3x mais 3z dá um total de quanto? De 96. Como vocês já estão acostumadíssimos a tentar reduzir, né? A gente sabe muito bem que 96, se eu dividir por 3, vai dar 32. Então, eu vou dividir todo mundo por 3. Eu vou ter que x mais z vale 32. Até aí numa boa? Tranquilos? Todos numa boa? Calma aí, professora, mas se x mais z dá 32, olha lá, prof, volta aqui. O nosso y, então, é nada mais, nada menos que 32 sobre 2. Concorda? Opa! Então, 32 sobre 2 dá quanto? 16.
Ah, prof, já consegui descobrir o valor de quem? De y. Ok? Se eu conseguir descobrir o valor de y, vem aqui, ó. Você não sabe que x vezes y sobre 2 tem que dar 96? Ai, prof, que delícia, olha lá. 16 por 2, você sabe que vale quanto? 8. Adivinha quanto dá 96 dividido por 8, ó, simplificando? 12. Prof, então x vale quanto? 12. Calma aí, agora que eu tenho x e já tenho y, eu vou achar o z fácil, fácil, fácil. Olha lá, posso substituir aqui, por exemplo, ó. Eu sei que o dobro de y é igual ao valor de x mais z. Calma aí, professor, o dobro de y, 32, menos 12 é igual a z. Ué, professor, então o z só pode ser quanto? 20. Então, você acabou de descobrir o valor de x, y e z nesse triângulozinho aí. Ok? Tudo bem? Numa boa? Vamos? Leiam a quarta questão aí comigo. Olha só o que diz, pessoal. Ele fala o seguinte, tem a realização de campeonato de futebol e tem aquelas advertências, né, do cartão amarelo, cartão vermelho. Mas olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, os cartões amarelos, eles são convertidos em multas da seguinte maneira. Os 2 primeiros cartões amarelos recebidos não geram multa, ok? A partir do terceiro, você vai gerar uma multa de R$500. Os cartões seguintes, então, após o terceiro, que você pagou 500, é gerada uma multa, gente, cujos valores são sempre acrescidos de 500 em relação à multa anterior. Aí você fala, calma aí, professor, isso aí está parecendo uma progressão. Exatamente. Olha o que ele está querendo me dizer. Só para ver se você entende a situação. Vamos pensar assim, ó. O primeiro cartão você não vai pagar nada, o segundo cartão você não vai pagar nada. Ok? A partir do terceiro cartão, ó, você vai pagar 500. No seguinte, você vai pagar 500 a mais. Opa, 500 mais 500, 1.000. Ué, professor, 500 a mais, 1.500. E assim sucessivamente. O que você acabou de perceber? Que isso aqui é nada mais, nada menos que uma PA, em que eu tenho uma razão de quanto? De 500. Ok. Tudo bem? Numa boa? Ok, professor. Aí ele vira para mim e fala assim, suponha que um atleta tenha recebido 13 cartões amarelos. Gente, então lá, o meu primeiro cartão amarelo foi para o espaço, não paguei nada. Meu segundo também. Então você concorda que, ó, a partir daqui que eu vou ter que pagar minha multa, certo? Então vocês concordam que desses 13 cartões, eu vou ter, na verdade, 11 cartões pagando multa. Tudo bem? Numa boa? Aí a pergunta dele é, qual é o valor total em reais das multas geradas por todos esses cartões? Então você concorda que ele está te pedindo nada mais, nada menos que a soma dos 11 primeiros termos? Não serão dos 13. Olha, professora, por que não dos 13? Porque aqui, ó, eu não tive multa, não paguei nada. Então eu tive multa a partir do terceiro, ou seja, dos 13, na verdade, eu tenho um total de 11, né, cartõezinhos que eu estou pagando. Ah, então vamos lá, como que é? A1 mais AN, no caso, seria o meu A11, vezes 11 sobre 2. Prof, o A1 a gente já tem, então a gente tem que achar quem? O nosso A11. Fácil, ó. O meu A11 vai ser o meu A1 mais 11 menos 1, 10, vezes a razão. Ah, professor, então o meu A11 vai ser o A1, que é 500, mais 10 vezes a razão, que a gente já sabe que é 500 também. Ué, professor, então na verdade eu tenho 500 mais 5.000, 5.500. Então acabei de encontrar o meu A11. Jogo na fórmula. O meu S11 então vai ser meu A1, que é 500, mais 5.500, tudo isso vezes 11 sobre 2. Professora, 5.500 mais 500 dá 6.000. 6.000 dividido por 2 dá 3.000. Eu sei que 3 vezes 11 dá 33. Então, 33.000. Está aqui o valor que esse clube, né, que esse atleta vai ter que pagar pelos cartões que ele recebeu. Ah, professora, letra B de bola. Tudo bem? Tranquilos? Numa boa? Vamos seguir? Olha a nossa questão 5. Deixa eu puxar para cá. Aqui, ó. Considere uma PA cujos 3 termos são dados nessa ordem. 1 mais x, 6x, 2x ao quadrado mais 4.
Ah, professora, essa questão parece a primeira da aula de hoje. São 3 termos da minha PA. Eu sei então que o termo central, que é o A2, ele é igual à média aritmética, a média aritmética dos meus extremos. Beleza, prof. Isso aqui vai dar 12x, que é igual a 2x ao quadrado, mais x mais 5. Eita, poxa, é uma equação de segundo grau. Vamos arrumar? 2x ao quadrado, traz para cá. Vai ficar menos 11x mais 5, igual a 0. Eu quero achar o valor de x na letra A. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Professor, isso aqui vai dar 121. Menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40. Ah, professor, eu sei que 81 é o resultado. 121, né? 1, 2, 1. Quando você tira 40, professora, sobra 81. Beleza. Então, o valor de x é o oposto de b, mais ou menos a raiz de 81, que a gente sabe que é 9, tudo sobre 2a. Cuidado que é 2 vezes a, 2 vezes 2. O que você tem aqui? Professor, eu tenho 11 mais 9, 20. 20 dividido por 4, 5. 11 menos 9, 2. 2 dividido por 4 equivale a 1 meio. Então, você tem esses dois valores aqui, ó, para x. Tudo bem? Belezinha, belezinha, belezinha? Aí você fala, beleza, professora. Letra B, ele vira para você e fala assim, calcule a soma dos 100 primeiros termos dessa progressão, correspondente ao menor valor de x encontrado. Ah, professor, então calma aí. Então, ele quer que o meu x seja quanto? 1 meio. Então, ele quer que o meu primeiro termo, professora, seja 1 mais x, 1 mais meio, ou seja, 3 meios. Beleza. Meu segundo termo é 6 vezes x, 6 vezes meio, 3. E o meu terceiro termo, professora, é o dobro de 1 meio ao quadrado mais 4. Então, é o dobro de 1 quarto mais 4. 1 quarto, gente, simplificando aqui, fica 1 meio. 2 vezes 4, 8, 8 mais 1, 9 meios. Estou fazendo rapidinho porque, né, a ideia de operação com fração. Então, você acabou de criar a sua progressão, 3 meios, 3 e 9 meios. Ele quer que você calcule a soma dos 100 primeiros termos. Então, ele quer o meu S, cadê minha caneta? Meu S100. Meu S100 é nada mais, nada menos que o meu A1, 3 meios, beleza? Mais, vou botar aqui, o meu A100, que eu vou ter que descobrir, vezes, são 100 termos, tudo isso sobre 2. Já simplifica, já sabe que aqui vai ficar 50. Professor, a gente precisa achar o A100, então vamos achar o A100. A100 vai ser o meu A1 mais 99 vezes a razão, né? 100 menos 1. Então, o meu A100 vai ser 3 meios mais 99 vezes a razão, que é quanto, gente? Você fala assim, eita, poxa, professora, a gente tem que achar a razão. Olha lá, a razão dessa PA, galera, quanto dá? 3 menos 3 meios. 6 menos 3, aqui, 2 vezes 3, 6. 6 menos 3, 3 meios, prof. Essa é a nossa razão. É isso? Todo mundo numa boa? Sim, sim, sim. Substituindo aqui, 3 meios. Vamos pensar um pouquinho. Vem comigo. Se você fizer, você está vendo que está tudo com 3 meios. Então, se a gente fizer assim, 99 vezes 3, só botar aqui para ficar bonitinho, vai dar 297. 297 o quê? Meios. O denominador já não está igual? Ah, professor, então a gente já soma direto. 300, meios. Ah, prof, bem melhor, né? Qual é o valor do meu A100? 150. Então, vamos voltar para o nosso S100? Nosso S100 era quanto? 3 meios mais 150, ou vou até deixar assim, vamos voltar aqui, só apagar aqui para você ver. Vou deixar 300 meios, mais 300 meios, tudo isso vezes 50. Ah, professora, você deixou de novo de propósito? Exatamente. Quanto que dá 300 mais 2, mais 3, né? 303 meios vezes 50. Simplifica que fica 25. Adivinha quanto dá? 303 vezes 25.
Professora, a soma desses termos vai dar nada mais, nada menos que... Calma aí, vou botar aqui. Ai, vai ficar apertado. Mas a gente dá conta. 7.575. Tudo bem? Tudo joinha nessa questão? Lembra muito a primeira questão da aula de hoje, ó. As primeiras, né? Que eu dou termos, A1, A2, A3, uma sequenciazinha com 3 termos consecutivos, ok? Vem comigo, pessoal. Questão 6. Se cada coelha de uma colônia gera 3 coelhas, qual o número de coelhas da 7ª geração que serão descendentes de uma única coelha? Eita, poxa, professora, vamos aí, devagar, professora. Você tem uma coelhinha. Essa coelha vai gerar 3 novas coelhas. Opa! E cada uma dessas 3 vai gerar outras 3. Calma aí, professora. Então, calma aí. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. E assim vai. Ok? Todo mundo concorda comigo? Isso aqui a gente chama até, na verdade, de uma funçãozinha exponencial. Sabe? Lá na 2ª série vocês vão ver isso. Então, tipo assim, a população, né, dependendo do tempo que vai passando, né? Cada hora, cada dia, cada mês, a gente representaria assim, ó, 3 elevado a t. Por quê? Ó, passado um mês, um dia, né, dependendo do que ele fala, ele diz de quanto em quanto, não, ele não diz o tempo. Mas digamos assim, ó, que passou, sei lá, um dia, então eu vou ter 3 coelhinhas. Passaram 2 dias, 3 ao quadrado. Passaram 3 dias, 3 ao cubo. E assim por diante. Tá? Mas não tem problema, a gente não está trabalhando nada de exponencial. A pergunta dele, gente, é a seguinte: na minha 7ª geração, quantas coelhinhas eu vou ter que foram geradas a partir justamente de quem? De uma única coelha, que foi essa aqui. Professora, ele quer, na verdade, então o quê? O seu 7º termo. Só que agora, o que eu quero que você perceba? Se vai triplicando, vai gerando 3 novas, ó, você não está mais trabalhando com uma PA, você está trabalhando com o quê? Com uma PG. Verdade, professora. Então, a minha PG, a 7 vai ser A1 vezes a razão elevado a 7 menos 1. Então, o meu 7º termo ali vai ser, quem é o meu A1? 3. Beleza? Vezes, quem é a minha razão? Já sei que é 3. Elevado a 7 menos 1, 6. Professora, bases iguais multiplicando, a gente mantém a base e soma os expoentes. Ou, professora, quando eu faço 3 a 7ª, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vai dar quanto? 2.187. Pode fazer aí. Belezinha, belezinha, belezinha? Tudo tranquilo? Galerinha, espero que essa aula tenha sido super proveitosa para vocês, relembrando um pouquinho de PA e PG. Um beijo grande e até o próximo encontro.